Então, um trabalho realmente inovador de reportagem da nossa produtora sênior, Yulia Pobigailova, indicando que as forças curdas que atualmente estão baseadas ou que têm base no Iraque lançaram uma ofensiva terrestre em território iraniano. Isso já começou na segunda-feira. Estamos falando de milhares de forças curdas cruzando a fronteira, assumindo posições ofensivas, devo dizer, na área montanhosa de Mariwan, que é a cadeia montanhosa, na verdade, na fronteira entre o Irã e o Iraque. Isso é baseado em informações de um oficial da coalizão das forças políticas do Kurdistão iraniano. Esses milhares de combatentes curdos, principalmente do PEJAK, esses são curdos iranianos que fugiram para o Iraque, treinaram exatamente para esse momento e agora lançaram sua ofensiva em território iraniano. E enquanto falamos, há relatos de intensos ataques aéreos contra posições da Guarda Revolucionária Islâmica em Mariwan. O que indicaria coordenação entre as forças curdas e quem quer que esteja atacando essas posições, sejam forças americanas ou israelenses. Sabe, ao longo desses últimos dias houve inúmeros relatos de coordenação entre o governo Trump e as forças curdas no Iraque, incluindo conversas diretas entre o presidente Trump e líderes curdos. Coincidindo com isso, também houve uma ligação telefónica entre o ministro das Relações Exteriores do Irã e o presidente do Kurdistão iraquiano, alertando contra qualquer operação ao longo da fronteira entre o Irã e o Iraque. E, portanto, estamos vendo agora que a ofensiva terrestre já começou. Realmente muito significativo. As forças curdas começam movimentos contra o Irã. Jonathan Conriquez, qual sua opinião sobre a importância desse movimento e o momento em que ocorre? Bem, é obviamente projetado para pressionar o regime iraniano. É para sinalizar ao regime iraniano que haverá pressão vindo de vários lugares, de vários grupos étnicos. Para colocar as coisas em perspectiva histórica, os curdos são uma grande minoria no Irã, mas não são a única grande minoria. Como eles, há os baluches no sudeste, os azeris no nordeste e outros grandes grupos étnicos que provavelmente já estão em alguns estágios de desenvolvimento semelhante. Eu acho que era bem, a gente podia avaliar isso com antecedência. Que os curdos seriam os primeiros, porque eles são de longe os mais organizados e têm um histórico de portar armas e lutar por si mesmos. E eu acho que isso foi planejado principalmente pelos Estados Unidos para pressionar o regime. Agora, para colocar isso em perspectiva, para conter um pouco, acho que não devemos esperar coisas que os curdos não são capazes de fazer. Essa não é uma força expedicionária. Eles não têm a logística, nem o pessoal, nem a habilidade ou tecnologia para se movimentar por grandes áreas de terreno. E para ameaçar militarmente Teherã ou outros centros do regime iraniano, mas, com certeza, isso vai exercer pressão e talvez motive ou incentive outros grupos no Irã a fazerem a mesma coisa. Novamente, com o objetivo desejado de pressionar o regime. Agora, a grande questão é como o regime iraniano vai responder. Eles vão responder atacando, realmente se envolvendo, alocando recursos e lutando. E com muito estresse em relação a isso, ou eles vão tomar uma decisão menor, tentar conter a situação e focar em outras questões que são mais urgentes para eles. O regime iraniano não gerenciou bem essa operação até agora. Será interessante ver como responderão a essa nova ameaça. Com certeza, é um desdobramento fascinante. Bem brevemente, Owen Altman, caracterize para nós a relação atual entre Israel e os curdos, historicamente, e nos dê uma ideia da importância deste momento. Existe grande afinidade de Israel pelos curdos há anos, mas também entre os próprios israelenses. Pelo povo iraniano, especialmente pelos ativistas na diáspora. Mas, claro, pela coragem dos iranianos que permanecem no Irã e com quem não conseguimos nos comunicar facilmente. Acredito que isso representa uma oportunidade para o regime e talvez um dilema para Israel. Muitos iranianos comuns estão bastante preocupados. Ouvimos isso de todos os especialistas em Irã aqui em Israel e fora daqui, sobre a ideia de um Estado falido e a possibilidade de o Irã se fragmentar ao longo de linhas étnicas. E vão ficar muito nervosos esta noite ao ler esse relatório. Essa é uma oportunidade para o regime tentar criar uma divisão entre partes da coalizão.
entre os ativistas nas ruas e na diáspora, por um lado, e os grupos étnicos, por outro. É uma oportunidade em termos de diplomacia pública para o regime, com seu próprio povo e além, e um grande dilema. Não agora, mas ao longo dos próximos dias e semanas. Para o público israelense, para a sociedade israelense, para o governo israelense e para os planejadores militares. Entre esses dois grupos distintos, ambos querem o fim desse regime, mas têm ideias muito diferentes sobre o que será o dia seguinte. Certamente vai ser fascinante, um grande acontecimento se desenrolando enquanto falamos, essa atualização, esses detalhes da nossa Yulia Pobogalova, um relatório exclusivo da I24 News English.